Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando a segunda hora do nosso estudo de hoje, 1º de fevereiro de 2019, com o capítulo 22, intitulado O Bônus Hora, da obra Nosso Lar. Então, o capítulo assim tem início. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Veja que interessante, né? Ele tinha ele lá como recém-chegado lá na pátria espiritual, lá na colônia Nosso Lar. Ele teve essa sensibilidade, né, de perceber que a dona Laura estava saudosa, né, do marido que retornara para a pátria material, retornara para o ambiente terreno. E você vê que tem aqueles comentários, né, que o pessoal diz que quando você vai reencarnar, equivale a quando nós abandonamos o corpo físico, né? No fenômeno da morte do corpo físico, da exaustão do corpo físico. Então, ela estava saudosa porque ela se encontrava lá no plano espiritual e o marido já tinha iniciado a jornada aqui no plano terreno. Então, ele teve essa delicadeza de buscar modificar o rumo do assunto. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Olha só, então não é bem moeda, mas é uma ficha de serviço individual que é composto pelos valores que você vai adquirindo, né? Por isso que ela fala valor aquisitivo. E ele pergunta: aquisitivo? Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Existem serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, alimentação e vestuário é para todos, não é isso? Eu achei interessante esse conceito porque ele homogeneiza. Todos os moradores têm direito à mesma base. Está garantido ali vestuário básico, e alimentação básico. Mas se você se esforçar e se estender na sua dedicação, você tem direito a uns créditos que podem superar aquele básico. É bastante justo e sensato, sem né? Sem dúvida, né? Que é como deve ser, né? Baseado na meritocracia, né, Afonso? Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social, que é aquilo que você falou, né? Então, quem se esforça mais, consegue uns bônus a mais, né? A mais. É bastante sensato e justo, porque ninguém é desatendido. Mas os que se esforçam obtêm um pouco mais. Que bom.
Sem dúvida. O espírito... Pois não. Desculpa, Marcelo. E esses bônus, inclusive, são utilizados para auxílio a outras pessoas, né, inclusive. Não é nada assim para... não é para, vamos dizer, luxo próprio, coisa do gênero. Para supérfluo. Supérfluo, né? O espírito que ainda não trabalha, prossegue a Dona Laura, poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Você viu só? Então, aquele que trabalha vai ter a oportunidade de escolher o que vestir, né? Olha só que interessante, né? As mulheres vão adorar saber disso, né? Vai valer a pena trabalhar, né? Eu me lembrei daquele caso que o ministro atende, daquela senhora que estava mais interessada em repousar e todos os trabalhos eram complicados. Então, às vezes, não é só uma questão... Nos primeiros capítulos lá, né? Da entrevista, né? Que ele assistiu a entrevista com a senhora. Que ele atendia, né? em conjunto, não é? Então, não é só uma questão de pura preguiça, mas ali havia uma dificuldade daquela senhora em se submeter à utilidade. Ela ainda não conseguia o amadurecimento necessário para se pôr à disposição. Ela queria ser atendida. E todos os trabalhos tinham dificuldades. Lógico que tem. E a superação dessas dificuldades é exatamente o que nos faz crescer. Por isso que o conceito do trabalho é tão importante e estimulado em colônias como o Nosso Lar. Né? Pois não, João. Eu acho até, né, Afonso, esticando um pouquinho, pegando o gancho aí, esse conceito de trabalho é em todo o universo, né, vamos dizer assim, porque da mesma forma aqui no plano material existe a mesma incompreensão, né? E quando nós já aprendemos, entendemos já isso aí, essa regra já vale aqui, a gente já pode ir exercitando aqui mesmo, né? Eu recebi uma gravação, um áudio essa semana de um pai que comentava a respeito do trabalho. Quando os filhos perguntam para você, por que você tem que ir embora e não pode ficar aqui brincando comigo? E normalmente os pais respondem, eu preciso pagar as contas, né? Então eu tenho que ir trabalhar. Aí já fica uma coisa pesada de que se você não trabalhar, você não paga a conta, e fica aquela coisa do cachorro correndo atrás do rabo. E aí ele sugere que a gente mude essa conversa e diga assim, porque eu faço um trabalho muito gostoso, que eu amo fazer. E eu faço diferente de todo mundo. Então eu preciso fazer esse trabalho porque as outras pessoas não sabem fazer como eu faço. E é uma coisa que me dá muito prazer, então eu preciso ir trabalhar. Quer dizer, a relação com o trabalho precisa começar a mudar um pouco a visão. Lá na colônia espiritual, as pessoas já têm um acúmulo maior de virtudes, de qualidades morais, e aí já dá para ter uma Dona Laura que se dedica voluntariamente, tem casa própria. E vamos ver a Narcisa depois, né? Nos próximos capítulos, que eu fico cansado só de ver ela, de tanto que ela trabalha, né? Pois não, João. Então, e tem um outro argumento também que eu acho legal, assim, é o seguinte. Assim, nossa, eu preciso contribuir com o progresso. Eu preciso, né, ir lá, eu quero participar desse progresso, eu quero fazer, né? Então, e é uma maravilha quando a gente, quem não passou pela situação de estar numa, vamos dizer, numa posição, num emprego ou num trabalho, enfim, em que não está muito satisfeito, é que vem aquela dificuldade para sair da cama, né? Então, assim, nós precisamos buscar fazer o que a gente gosta, né, para a gente ser feliz. E aquela história também que acontece de, assim,
As pessoas vão buscar emprego, procurar emprego, na realidade querem só, querem um emprego mesmo, não quer trabalho às vezes, né? Então chega assim, aí consegue um emprego, aí começa a chegar atrasado, Sem não dúvida. vai e tal, não sei o que. Então assim, esses, né, voltando lá na nossa querida dona Marta, minha amiga lá, ela falou assim, esses não aprenderam ainda a trabalhar, né? Porém, quem aprendeu já a trabalhar faz absolutamente qualquer coisa, né? Igual a gente está conversando. E é impressionante, né? A gente chega às vezes numa repartição pública, e muitas situações, não todas, lógico, né? Mas assim, às vezes tem um lá que é sobrecarregado tal lá, e mais um monte de gente por ali voando, aí é para aquele lá que você tem que pedir alguma coisa se você quiser ser atendido, porque os outros não vão te atender. Que é aquele lá que aprendeu a trabalhar. Sem dúvida. Muito bem, aí continua a nossa querida Dona Laura, né? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Olha só que interessante. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação, que é o valor do esforço próprio. Veja como que tem uma finalidade pedagógica essa história do bônus hora. Não é só acumular para poder beneficiar os parentes e tal, mas para você valorizar aquilo que você está conquistando. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Olha só, então nós podemos então trabalhar 8 horas no mínimo, e aí os benfeitores eles liberam mais 4 horas por dia, então seria 12 horas, né? 12 horas de trabalho. Então, aquele pessoal que quer, né? Que quer conquistar bônus hora ou que tem interesse em beneficiar familiares queridos, amigos queridos, etc. Então vão juntando, vão acumulando esses bônus hora. E além de atingir 12 horas, também tem esses programas sacrificiais, né? Esses serviços sacrificiais. E aí ele pode obter o dobro e às vezes o triplo, que é o que nós vamos encontrar com a personagem Narcisa, que ainda não conheceu o André, né? O André Luiz. Vai ser mais pra frente. Não percam. Isso aí, né, Marcelo? Primeiro, a gente fica naquele nosso pensamento de adquirir, etc e tal. E aí tem aquele outro pensamento, né, de fazer mesmo. Já aprendi, vamos dizer... Fazer pelo prazer, pelo amor. Para contribuir mesmo, igual o governador que não tem, né? Já está um espírito, está num outro patamar, ele nunca tem folga. Nunca tem folga. Nunca tem folga, como foi no início, né? Até porque em teoria, a gente, enquanto espírito, não se cansa, não precisa trabalhar só 8 horas, né? A gente pode trabalhar 24 horas por dia, né? Então, acho que é esse entendimento, alguma coisa do gênero. E vai além, né? Não é só não cansar, mas você imagina você passar
24, 12, uma semana, não importa, sem atividade, sem ação, é muito desconfortável, né? A atividade ajuda o tempo a passar, estimula a nossa curiosidade, amplia a nossa capacidade, você aumenta a quantidade de relacionamentos, né? E a gente aqui, por exemplo, eu escuto muito uma pessoa falar assim, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu ganhasse na Mega Sena da virada, eu saía do trabalho que eu faço. Mas quando a pessoa para pensar um pouquinho, ela fala assim, eu até sairia, mas eu ia fazer o que eu gosto, mas ia fazer alguma coisa, né? Possivelmente nada muito em benefício do nosso irmão mais próximo, talvez viajar ou alguma coisa assim, né? Mas a gente não consegue ficar parado, né? A gente quer fazer, a gente está sempre querendo fazer alguma coisa, né? E mesmo assim a gente se ilude, né? Eu adoraria não ter responsabilidade, não ter que fazer nada. É uma grande mentira que a gente conta pra gente mesmo, né? Ilusão. Porque o trabalho nos auxilia, nos ajuda, nos impulsiona. Mas o João usou um termo que tocou fundo aqui, assim, eu me sinto particularmente um funcionário público quando a gente fala da Seara de Jesus. Sabe? Eu acho que todos nós podemos fazer muito mais. É verdade. E a gente vai naquele passo tartaruga, acordar sábado para ir na capela, não, muito cedo, sair domingo para ir na campanha de Alta de Souza, né? Outro dia teve uma mensagem também aqui na capela, aqui no trabalho de quinta-feira, o Espírito falou exatamente assim, que a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito, mas isso fica para a consciência de cada um. E aí puxando também, voltando àquele assunto, aquele ponto que eu comentei. Sempre podemos fazer algo mais. Sempre. Então, naquilo que eu tinha comentado agora há pouco, o pessoal às vezes fica buscando o emprego, né? E consegue o emprego e não quer saber de trabalho e tal. Até que aconteça uma nova demissão. Aí vai sentir a falta que faz o trabalho. Aí dá aquela chacoalhada, né? Que aí o estômago começa a cobrar, né? Que precisa comer, senão morre. É impressionante, né? Mas a gente chega lá, né, Marcelo? A gente tem sem dúvida. A eternidade para isso. Tem um pensamento do Paulo de Tarso que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de entender, embora eu me esforce. Que ele diz assim: quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Parece simples, né? Parece uma coisa boba, né? Quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Agora, será que ele está se referindo só ao trabalho material, ao trabalho que a gente recebe o salário no final do mês, que desconta uma parcela para aposentadoria? Será que é o emprego? Será que é só isso que ele está se referindo? Será que a comida é só a carne? Será que a comida é só a carne e o arroz, né? Exatamente. Será que a comida é só a carne e o arroz? Bem lembrado. Então, quer dizer, quem trabalha come por causa que muitas vezes ele faz referência ao banquete espiritual com o Cristo. Então, quando nós trabalhamos por nos melhorar, adquirir as virtudes morais, adquirir o conhecimento, então nós vamos ter condições de comer junto com o Cristo. De participar da ceia, né? Embora a gente não possa esquecer o exemplo muito digno de Paulo, quando ainda Saulo, quando ele se converte depois de Damasco e perde com a conversão todas as subvenções que o sustentavam, sim. E perde inclusive o contato com a própria família. Ele fica realmente privado. É taxado de louco, de traidor da raça, não é? Porque ele era o orgulho da raça. Ele tem uma postura muito digna, que ecoa até hoje para nós, porque ele retoma o primeiro ofício que o pai fez ele aprender, que era o de tecelão, e ele passa a se sustentar com todas as obrigações da divulgação, da Boa Nova, que consumiu o restante da sua vida material. Ele passa a se sustentar para que não tivesse que ser um peso nas costas daquela comunidade tão pobre que era a comunidade cristã
à época de Paulo. É muito representativo e um exemplo muito luminoso para todos nós, né? Ninguém deve ser um peso para ninguém. E ele valorizou o esforço próprio, né? Desde o princípio. Né? Muito bem lembrado, Afonso. Muito importante. Muito bom. Então, onde que nós estávamos? Cada um de nós... Mas esse é o único tipo de remuneração. Desse modo, né? Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Olha só que pergunta interessante essa, né? Que vem bem a calhar com as ideologias que nós vemos hoje no nosso planeta, as ideologias que visam diminuir as desigualdades sociais, que visam, pelo menos, diminuir as injustiças, né? Então, ele quer saber se o trabalho do administrador é mais importante do que o do operário. Será que o administrador não deveria ser melhor remunerado? Aí a senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se, na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, o que conta é a expressão, é o sacrifício pessoal. Então, a expressão remunerativa ela está vinculada com o sacrifício. Não interessa se você é subalterno ou se você é chefe. Aqui nós nos baseamos com o tempo de dedicação de formação. Então, ele poderia dizer que o administrador investiu mais tempo na sua formação do que o operário. Mas, no plano real da vida, o que importa é a quantidade de dedicação. Exatamente. Se envolver o sacrifício, o trabalho é redobrado. Exatamente. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação.
vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Outra vez aqui, nós vamos notar a lei de ação e reação agindo e o processo de amadurecimento das consciências. Todos nós vivemos situações profissionais, é uma necessidade material, e no desempenho das responsabilidades profissionais, nem sempre nós acabamos respeitando o espírito de serviço, seja onde for, na condição simples de um operário ou mais complexa de um planejador ou um orientador, que exija um pouco mais de investimento acadêmico. O fato é que toda vez que nós deixarmos de ter cumprido o espírito de serviço, onde quer que nos chame a responsabilidade profissional, a consciência amadurecerá em determinado momento e nós pediremos uma oportunidade reencarnatória, onde nos dedicaremos para compensar os problemas que causamos com a nossa falta de dedicação. Enquanto isso não acontecer, a nossa consciência não vai nos permitir repouso ou descanso. E hoje o que nós vemos com muita frequência, ainda dito pela dona Laura, nos anos 40, né, que é a época da psicografia do livro, nós já tínhamos nesse momento as pessoas com essa displicência, que ainda vemos hoje. Ninguém se compromete com o trabalho, né? Quer saber dos benefícios, mas não está apta a doar os direitos, né? Os deveres. Quer os direitos e não cumpre com os deveres. E isso é uma questão de amadurecimento moral, né? Onde nós vamos aprender com o tempo e com a dor, muitas vezes, que nós estamos nos comprometendo diante dos valores sociais e profissionais, né? É da lei que o maior cuide o menor. É uma passagem muito interessante do Haroldo, que ele contou recentemente, do início da carreira dele, onde ele foi designado para uma cidadezinha muito pequena, e ele ficou muito decepcionado com a qualidade da cidade. Até que um chamamento, um despertamento veio na condição de uma freira católica que cuidava de um abrigo de meninas que estavam em situação de risco. E quando ela o conheceu, e ele estava com uma aparência muito pouco amigável, porque ele estava triste, ela disse: olha, eu sinto que Deus me pede para dizer a você que nós precisamos florescer onde Deus nos colocar. E a partir daquele momento ele mudou o seu estado mental e passou a ver. Ela falou isso para ele? Falou para ele. Falou: eu sinto que Deus me pede para dizer a você, meu filho, que Deus
nos convida a florescer onde estivermos. Que mediunidade. Não há palavras, hein? A feira teve a inspiração, né? Foi muito bem inspirado. Muito bom. Essas palavras, continua o André Luiz, despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora, a dona Laura, continuou: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de que a documentação de trabalho revele a existência do serviço. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, olha só as aquisições: experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Quase tudo, assiduidade e dedicação. Se você é assíduo, cumpre com o horário, às vezes faz até um pouco mais, e verdadeiramente se dedica, prontinho, você já está no caminho certo. Porque isso exige de você uma construção interior. Exatamente. E as pessoas às vezes têm uma má vontade para com o trabalho porque tem um chefe desequilibrado ou uma empresa que tem uma péssima reputação, mas na verdade tudo que nós estamos construindo é para nós mesmos. Se você é um funcionário dedicado, assíduo e se preocupa com o próximo e com aquilo que você pode fazer, só há possibilidade de crescimento, de ganho pessoal, mesmo que o seu chefe não mereça. Faça por você mesmo. Eu acho que a gente precisa trabalhar para Deus, né? Trabalhar para Deus. É o envolvimento e o comprometimento. Você conhece? Tem uma história muito interessante. Na feijoada, né? A galinha que vai pôr o ovo, né? Ela se envolve, né? O porco que vai dar a pele, ele se compromete, né? Fácil de entender, um pouco punk o exemplo, mas é perfeito, não é? Você precisa de comprometimento. Assim, não deixa dúvida. E conforme a gente vai amadurecendo, nos amadurecendo do ponto de vista espiritual, cada um de nós, cada individualidade, então nós vamos compreendendo que o trabalho é, acima de tudo, para a obra de Deus. E tem alguns conceitos que o Paulo de Tarso nos trouxe que são muito significativos, né? Um é: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E os que não amam o Senhor? Os que não amam também, só que eles não sabem ou não percebem. Mas ele escreveu: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Aí o outro pensamento é assim: tudo o que fazeis, faça-o em nome, como se fosse para o Senhor. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. O Senhor, mais uma vez, repito, né, é Deus. Então, nessa experiência lá do bônus hora, de assiduidade, de dedicação,
que a dona Laura falou que é quase tudo, né? Então isso tudo já pensou o tanto de esclarecimento, de experiência, de fortalecimento espiritual que vai nos dar essas experiências, né? Essa vivência. Inclusive, né, Marcelo e o Afonso, daquilo que o Afonso comentou também é o seguinte: só a gente mesmo, né, é que tem essa consciência de quanto nós realmente trabalhamos, doamos o melhor de nós, ou quanto nós fomos displicentes, né? E aí aquela questão da reencarnação lá, que a gente tem a oportunidade de vir para compensar aquelas horas que a gente ficou embromando. Eu acho que o mais importante é diminuir a quantidade de sofrimento, de angústia, porque quando você tem dedicação e comprometimento, você faz o seu melhor e à noite você deita a sua cabeça no travesseiro e dorme. Porque metade das nossas angústias, às vezes, é por conta da nossa parcialidade, né? Você não se comprometeu, não se envolveu e teme. E aquele que faz de coração aberto, faz o melhor, ele confia. Ele faz, serve, atende e passa. Não, assim, inclusive também você está comentando, por exemplo, no dia a dia, vamos dizer, você chegar à noite e bater a cabeça no travesseiro e dormir. E quando chegar no final da encarnação? Né, que aí você chegar à noite, dá tempo, putz, né, amanhã eu vou fazer. E quando chega no final da encarnação não vai dar mais tempo, assim não dá mais. Então assim... Mesmo assim, João, se você chegar no fim da encarnação e falar, olha, eu fiz tudo errado, eu devia fazer diferente, já saiu no lucro. Claro, não, sem dúvida. Mas eu digo assim, em termos, até a gente já comentou outro dia aqui, a quantidade de recursos que Deus coloca à nossa disposição para cada um de nós, né? Quantas roupas nós já usamos, quantos sapatos, quantos litros de combustível, a gente estava falando do dia, né? Alimentação, enfim, estudo. Olha quanto recurso Deus investiu em nós. Aí a gente chega no final da encarnação, né? O que você fez? Quer dizer, né? Então, assim, a gente precisa ter mais responsabilidade nisso, porque assim, nós estamos tratando da nossa felicidade, né? Se a gente não se esforçar, não levar esse negócio a sério, a gente simplesmente vai sofrer. E assim, é fato, isso é verdade, não tem por onde correr. Em geral, continua a nossa querida Dona Laura, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Então a maioria dos habitantes está lá fazendo o estágio e se preparando para retornar à carne, né, aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela, poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísias sorriu e observou: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço.
que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? E o problema da herança, inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta terrena. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual, durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou, satisfeita: nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Que maravilha, né? Emocionante, né? Então, e a questão da herança, ela pode usar, né, o bônus hora adquirido, que ela acumulou, para beneficiar os familiares e, eventualmente, os amigos, né? E foi o que ela falou em relação à herança. E em relação ao anterior, o que eu achei que é interessante é você poder também usar o bônus hora para beneficiar quem você quiser, né? Eu achei fantástico a explicação da dona Laura com relação a... Porque no início, aqueles de nós que temos a referência material da moeda, do poder aquisitivo, ainda é uma dificuldade interpretar o bônus hora, porque o bônus hora é mais um crédito moral, né? Onde a dona Laura diz, olha, o mais importante da quantidade de horas que você adquire são os valores que você passa a adquirir, passa a ter à sua disposição. Então ela fica mais sábia na comunicação, ela fica mais atenta. Onde quer que você dedique, algumas virtudes se incorporam à sua essência de espírito imortal, e isso é uma aquisição permanente. A gente ainda não tem muita noção do que seja. Pode ficar adormecida com a reencarnação, mas está lá. Mas está lá, né? Nós podemos acessar de outras formas, através da intuição, do senso comum, que é o que diferencia as pessoas, né? Está ali como um valor nobre que fica parte do seu patrimônio. Quem cresce, né, é quem se dedica, né? Não é em função do vizinho lá, tal. Aí depois, a hora que vem com as, vamos dizer,
com esses créditos, aí a gente fica se questionando, mas como assim, né? Como é que pode? Por exemplo, me veio à mente aqui agora, por exemplo, músicos, né? Tem, às vezes, pessoas super sensíveis já desde cedo, lá, com aquela capacidade, aquela competência, né? Para tocar um instrumento, para compor, cantar, enfim. Por que será? Né? Será que é um acaso, assim, né? Não, aquilo é dedicação, estudo, trabalhou bastante, tal, né? E agora cresceu, é mais, né? Quando a gente pensa assim, se a gente cometer um crime e a justiça humana falar pra gente assim, olha, você cometeu esse crime, mas eu vou quebrar teu galho, você pode ir, promete não fazer de novo? Acho que qualquer um vai tentar fazer isso, né? Não vou ser preso, vou tentar não fazer de novo. Aí você chega em nosso lar, você tem aquele diário completo de 300 anos de porcaria que a gente vem fazendo, em detalhe, né? E ainda tem um salário para ganhar se fizer coisa boa, né? Do bônus hora, né? A gente não vai sair correndo para trabalhar e não vai ser só 8 horas por dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, aquela questão da ação e reação, né, que o nosso querido Afonso já comentou várias vezes, é isso, né? Mas não é verdade mesmo, né, gente? A hora que a gente faz, é muito mais prazeroso a hora que a gente consegue, né, Guilherme? Chegar a realizar as coisas, fazer acontecer, falar, nossa, deu tudo certo, consegui fazer, nada travou. O ruim quando trava tudo, não é? Então essa sensação a gente precisa estender para todas as nossas atividades, né, Marcelo? E assim, a gente buscar fazer o máximo possível, aproveitar essa oportunidade, porque assim, é uma mão de obra. Com dedicação, né? E com amor, né? Dedicação e amor, né? Saber que o maior beneficiado vai ser quem mesmo? Nós mesmos. Né? Exatamente. Eu ainda queria fazer uma observação com relação às práticas nossas, materiais aqui do planeta. Sem dúvida, Afonso. Se a gente entrar nesse campo aí, até as 3h15 vai, né? Mas eu acho que é uma coisa muito vale a pena, por favor. Porque algumas empresas fazem com que os funcionários acreditem que é fundamental que ele se dedique ao extremo pela conquista de novos patamares dentro do próprio trabalho, em benefício da empresa. E isso é plantado de uma forma tão imperiosa que algumas pessoas acham que tem que abrir mão do restante da vida para dedicar full time toda a sua capacidade para aquela empresa. E nós afirmamos que isso é um equívoco. O trabalho é importante que haja uma grande dedicação, um espírito de serviço muito grande, mas o trabalho é uma parte do nosso dia. Você tem outras responsabilidades, né? De convívio, de construção da sua própria personalidade, do seu grupo familiar, do seu grupo social, nos trabalhos voluntários. Do seu próprio corpo, né? Do seu próprio corpo. Há que se ter um equilíbrio de dedicação. Então precisamos ficar atentos, principalmente os que estão na idade de estabelecer-se, de mostrar a que veio no trabalho, que tomem cuidado com esse tipo de orientação, porque ele é muito parcial a benefício da própria empresa. Nós precisamos crescer com todos os aspectos aqui que fazem parte de nós, né? De fato vai até triste, porque olha, a nova geração, que são os ditos millennials, né, a gente tem pesquisas aí que mostram, e assim, são espíritos que estão encarnando aqui com uma missão, né? Os millennials que estão trabalhando hoje, começando no mercado de trabalho, não querem trabalhar mais do que 8 horas por dia, não querem ser presidentes da empresa a qualquer custo, não querem trabalhar em qualquer empresa, vai depender do que a empresa faz para ver se estão alinhado com os meus valores, né? Então você vê que está mudando eles vêm conscientes os valores desses espíritos que estão encarnando aqui, possivelmente para nos ajudar como planeta para fazer essa transição, né? Mostrar o modelo, né? Modelo de equilíbrio. Isso é equilíbrio.
Porque senão, se a gente não, vamos dizer, busca, né, esse equilíbrio, a gente depois acaba se arrependendo. Aí vem um remorso pelo desequilíbrio na utilização do tempo, né? Bem, amigos, e para desfechar, né, o que eu acho que é interessante lembrar é o que esse capítulo nos revela é a justiça do relacionamento dos habitantes lá de nosso lar, né? Então nós observamos que os trabalhadores lá, certamente eles trabalham com uma dedicação, com um amor muito mais acentuado, porque eles enxergam com mais clareza na organização, eles enxergam que há uma justiça e uma seriedade por trás que não tem como você se negar a trabalhar, né? Só os preguiçosos lá, né? Aqueles que ainda trazem os vícios ou melhor, os que levam os vícios aqui da terra para lá e que ainda não compreenderam a importância do trabalho é que vão se dar mal lá, né? Mas... E é uma situação passageira, né, Marcelo? Sim, porque assim, com todo o acesso, vamos dizer, às informações e a coisa sendo tratada, porque não tem todo aquele, como é que eu vou dizer, aquele escudo que a gente tem aqui, né, na carne, que a gente fala uma coisa e pensa outra, né? Quando pensa uma coisa está falando outra. Lá não, né? O pensamento é a linguagem, então não tem nem como esconder. Então a pessoa, aquela senhora que foi comentada aqui mesmo, ela mesmo já se entregou lá, que não tinha o que fazer. Né? Quer dizer, na realidade, ela estava imatura, né? Então ela precisava amadurecer. Sem dúvida. E aí, tem mais algum comentário? Então nós gostaríamos de desejar uma semana produtiva aos nossos estimados ouvintes e desejamos também que os conceitos que aqui foram expostos possam ser úteis para tantos corações que nos ouviram. E vale a pena sempre fazermos algo mais. Sempre podemos fazer algo mais. João, fica à vontade. Afonso, grande abraço. Guilherme, muito obrigado. Boa noite, Marcelo, Afonso, Guilherme. Um grande abraço para o Leandro, também está nos ouvindo aqui, né? Um abração aí, o Fabinho, nosso querido Fabinho. Enfim, todos os nossos queridos ouvintes. Até tem um tempão que a gente não faz um abraço pessoal lá de casa, né? Ana Lúcia, André e o Eduardo, enfim, meus queridos ouvintes, queridos amigos aqui presentes. Foi um prazer enorme, como sempre, né? Estar aqui é um aprendizado muito grande. Poder estar aqui junto com vocês foi sensacional. E que Deus abençoe-nos a todos. Uma boa noite a todos. Agradecemos especialmente a oportunidade de estarmos aqui refletindo e comentando a respeito de ensinamentos tão esclarecedores e libertadores dos nossos próprios equívocos, né? A doutrina dos Espíritos nos esclarece de forma muito meridiana e a ela somos profundamente gratos. E queremos mandar recomendações de muita saúde à nossa querida Fátima, que está em recuperação, para que ela possa estar em condições de retornar ao nosso convívio. Ela faz muita falta. Um beijo para você, querida. E como nada é por acaso que a gente aprende, né, na doutrina, quem sabe a gente está fazendo esse capítulo do Bônus Hora para fazer termos mais oportunidade ainda de angariar essas valiosas moedinhas, né, do bem, para a gente ter como utilizá-las depois a nosso favor e ao favor de todos os nossos irmãos. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Você está na ZYU.